Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Estamos iniciando a segunda unidade. Na unidade 1, discutimos sobre a definição de filosofia e sua origem. Agora, na unidade 2, vamos refletir sobre a filosofia da educação. Para Chauí, a reflexão filosófica significa movimento de volta sobre si mesmo. A reflexão é o movimento pelo qual o pensamento volta-se para si mesmo, interrogando a si mesmo. A reflexão filosófica é radical. Ela vai na origem para indagar como é possível o próprio pensamento. Não somos, porém, somente seres pensantes. Somos também seres que agem no mundo, que se relacionam com os outros seres humanos, com os animais, as plantas, as coisas, os fatos e acontecimentos. E exprimimos estas relações tanto por meio da linguagem quanto por meio de gestos e ações. A reflexão filosófica também se volta para estas relações que mantemos com a nossa realidade, para o que dizemos e para as ações que realizamos nessas relações. A reflexão filosófica organiza-se em torno de conjuntos de perguntas ou questões. Primeiro, por que pensamos o que pensamos? Dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos. Isto é, quais os motivos, as razões e as causas para pensarmos o que pensamos, dizermos o que dizermos, fazermos o que fazemos. 2. O que queremos pensar quando pensamos? O que queremos dizer quando falamos? O que queremos fazer quando agimos? Isto é, qual é o conteúdo ou o sentido do que pensamos, dizemos ou fazemos? 3. Para que pensamos o que pensamos, dizemos o que dizemos e fazemos o que fazemos? Isto é, qual é a intenção ou a finalidade do que pensamos, do que dizemos e do que fazemos? Para Saviani, a filosofia tem o papel de problematizar, de ir além do senso comum. Ele explica que a reflexão filosófica segue o seu método, ou seja, possui princípios, que são eles. Com efeito, se a filosofia é realmente uma reflexão sobre os problemas que a realidade apresenta, entretanto, ela não é qualquer tipo de reflexão. Para que uma reflexão possa ser adjetivada de filosófica, é preciso que se satisfaça uma série de exigências, que vou resumir em apenas 3 requisitos: a radicalidade, o rigor e a globalidade. Em primeiro lugar, exige-se que o problema seja colocado em termos radicais. É preciso que se vá até as raízes da questão, até os seus fundamentos. Em outras palavras, exige-se que se opere uma reflexão em profundidade. Em segundo lugar, e como que para garantir a primeira exigência, deve-se proceder com rigor, ou seja, sistematicamente segundo métodos determinados, colocando-se em questão as conclusões da sabedoria popular e as generalizações apressadas que a ciência pode ensejar. Em terceiro lugar, o problema não pode ser examinado de modo parcial, mas numa perspectiva global, relacionando-se ao aspecto particular em questão com um contexto mais amplo. É nesse ponto que a filosofia se distingue da ciência de um modo mais marcante. Ao contrário da ciência, a filosofia não tem um objeto determinado. Ela dirige-se a qualquer aspecto da realidade, desde que seja problemático. Seu campo de ação é o problema, esteja onde estiver. Seu campo de ação é o problema enquanto não se sabe ainda onde ele está. Por isso se diz que a filosofia é busca.
E é nesse sentido também que se pode dizer que a filosofia abre caminho para a ciência. Através da reflexão, ela localiza o problema, tornando possível a sua delimitação na área da ciência, que pode então analisá-lo. Além disso, enquanto a ciência isola o seu aspecto do contexto e o analisa separadamente, a filosofia, embora dirigindo-se às vezes apenas a uma parcela da realidade, insere-a no contexto e a examina em função do conjunto. Saviani explica que o que leva o educador a filosofar são os problemas que ele encontra ao realizar a atividade educativa. Como a educação visa o homem, é conveniente começar por uma reflexão sobre a realidade humana, procurando descobrir quais os aspectos que ele comporta, quais as suas exigências. Assim, a tarefa da filosofia da educação será oferecer aos educadores um método de reflexão que lhes permita encarar os problemas educacionais, penetrando na sua complexidade e encaminhando a solução de questões tais como o conflito entre filosofia de vida, ideologia, na atividade do educador, a necessidade da opção ideológica e suas implicações, o caráter parcial, fragmentário e superável das ideologias e o conflito entre as diferenças ideológicas, a possibilidade, legitimidade, valor e limites da educação, a relação entre meios e fins na educação, a relação entre teoria e prática, como a teoria pode dinamizar ou cristalizar a prática educacional. É possível redefinir objetivos para a educação brasileira? Quais os condicionamentos da atividade educacional? Em que medida é possível superá-los e em que medida é preciso contar com eles? Estes são exemplos do caráter problemático da atividade educacional, o que explica a importância e a necessidade da reflexão filosófica para o educador. Para Saviani, a filosofia da educação se faz nesse movimento de reflexão, radical, rigorosa, de conjunto, sobre os problemas que a realidade educacional apresenta. A função da filosofia da educação é acompanhar reflexiva e criticamente a atividade educacional, de modo a explicitar os seus fundamentos, esclarecer a tarefa e a contribuição das diversas disciplinas pedagógicas e avaliar o significado das soluções escolhidas. Com isso, a ação pedagógica resultará mais coerente. Finalizamos aqui a nossa segunda unidade. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Até breve!